Livro do Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos com bastante atenção. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem ao seu pai. Então os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe, sepulta teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. Também subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os meninos, as suas vacas e as suas ovelhas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à eira do espinhal, preste bem atenção nessa palavra, espinhal, que está além do Jordão. Outra tradução fala Atade, né? Eira de Atade. Fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-lhe Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efrom, o Eteu, em frente de Mamre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Glória a Deus. Vamos ler os versículos 33 e 36. Diz assim: Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podereis vos ir. Vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás.
Podemos dizer amém? Amém. Amém. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Um texto bastante conhecido, né? Como eu disse, já ministrei aqui, acho que umas 3 ou 4 ceias atrás, nesse mesmo tema, mas é nesse mesmo texto, mas um outro tema. E lendo esse texto aqui, irmãos, por alguns dias, já umas 2 semanas que eu estava dando uma olhada nesse texto aqui, fiquei pensando, tomara que nós consigamos entender nessa noite tudo aquilo que Deus tem para nos revelar através desse texto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O que me chama a atenção aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é que nós vamos ter que fazer algumas aplicações dentro do campo da tipologia para entender a mensagem, aquilo que Deus revelou ao meu coração. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, se você tiver com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 50, você vai perceber que o texto, a narrativa bíblica, está falando sobre o luto que José fez para o seu pai Jacó, e diz: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Versículo 2, né, depois vai falar sobre embalsamar. Mas o que me chama a atenção ainda, primeiro ponto, no capítulo 49, no versículo 33, diz assim: acabando pois Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, então foi recolhido ao seu povo. Outra tradução fala congregado ao seu povo. Os irmãos perceberam esse versículo 49 com o versículo 33 do capítulo 49 com o versículo 1 do capítulo 50? Vocês perceberam que ele foi recolhido ao seu povo, congregado ao seu povo antes de ser sepultado? O que significa isso, pastor Mauro? Significa que está falando da alma dele. Antes dele ir para o sepulcro, ele foi recolhido com o seu povo. Quem é o povo dele? Os salvos que já haviam morrido. Está separado aqui. Alguns teólogos que pregam o aniquilacionismo, o sono da alma, eles dizem: não, isso aqui está falando da sepultura. Mas os irmãos perceberam que primeiro ele foi recolhido ao seu povo, depois que ele vai ser sepultado. Tem que fechar o portão do lado aí, senão não vou conseguir pregar aqui. Pois bem, depois o Danilo vai ter que editar ali. Então, os irmãos perceberam que o texto ele é bem claro. Primeiro, ele é recolhido ao seu povo, depois que ele vai ser sepultado. Logo, o texto é muito claro. Quando ele é recolhido ao seu povo, não está falando da sepultura. Mas, irmãos, percebam comigo alguns detalhes aqui que nós vamos aplicar para a nossa vida, para a vida da igreja nessa noite, porque algo que eu quero compartilhar com os irmãos, a importância do choro, do luto e do beijo. Choro, luto e beijo. Os irmãos perceberam que no capítulo 50, José vai se lançar sobre o seu pai, sobre o rosto de seu pai, e ele vai chorar e vai beijá-lo. O que significa isso? Faz parte da nossa vida essas 3 coisas que eu mencionei: luto, choro, 4, né? E 3, beijo. Nós precisamos fazer essas 3 coisas. E o luto nem sempre está relacionado com perdas de pessoas que nós amamos. Geralmente sim, mas às vezes nós estamos falando de luto de outras coisas, de tristeza que nós podemos sentir. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, você pode anotar. Enquanto eu estiver chorando, enquanto eu estiver lembrando, jamais eu vou conseguir ter um recomeço. É por isso que existe a palavra luto.
Os irmãos lembram-se antigamente que as pessoas, quando morria alguém na família, elas ficavam de luto, de roupa preta, e depois passava um tempo, às vezes a viúva, alguém dizia: você não vai tirar a roupa? Não, ainda não é hora, eu estou de luto ainda. Então aquela mulher, aquela pessoa que perdia o ente querido, estava dizendo assim: eu ainda não estou pronto para recomeçar, eu ainda estou de luto, eu ainda estou chorando. E tudo isso que eu estou mencionando aqui faz parte da nossa vida. Agora tem uma coisa: vai ter um momento que nós vamos ter que deixar o saudosismo de lado. Eu já trabalhei com algumas pessoas que o saudosismo ele é salutar. Lembranças que nós temos de pessoas que nós amávamos e ainda amamos. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles partiram em 2010. Até hoje ainda lembro deles, né? E teve um momento de chorar, mas chega um momento, irmãos, que precisa passar. Eu já trabalhei com alguns irmãos que eles diziam assim: olha, pastor, isso que o senhor está fazendo aqui, ó, não está me agradando, porque o pastor antes do senhor não fazia assim, ele fazia diferente. E aí eu tinha que explicar: mas ele não sou ele, eu não sou ele, irmão, ele é diferente de mim, nós pensamos diferente, nós temos uma outra metodologia. Sabia que até o cheiro do ser humano é diferente um do outro? Não é igual. A impressão digital, a íris que está dentro dos nossos olhos, né? Então nós somos diferentes, nós somos indivíduos, não somos como robôs feitos em série. Então o que José mostra ao beijar o seu pai é uma consideração profunda por ele. E quando nós abraçamos e beijamos alguém, nós estamos dizendo assim, através desse gesto, que nós amamos, uma consideração profunda. E às vezes nós passamos muito tempo sem abraçar e beijar alguém que nós amamos, né? Ou se é que nós amamos mesmo. E eu vou fazer uma pergunta aqui nessa noite: quanto tempo faz você não dar um abraço em alguém e diz para ele que você ama? Porque faz parte da vida. Choro, né? Luto, abraço, beijo, e tudo isso, irmãos, faz parte da nossa caminhada. E eu fiquei lembrando aqui do apóstolo Pedro, né? Que ele só teve mesmo um encontro, ele só passou a sentir algo no âmago da sua alma a respeito disso, lá em João capítulo 21, depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, é que Jesus fez ele confessar 3 vezes que ele havia negado Jesus. Quando ele perguntou 3 vezes: tu me amas, Pedro? Por 3 vezes ele respondeu, né? Mas Pedro, ele tinha alguns problemas assim, que ele precisava deixar algumas coisas de lado para ele poder seguir. E eu estou falando isso aqui, irmãos, à luz da palavra de Deus nessa noite. Se você tem alguma coisa ainda de saudosismo, alguma coisa que está te prendendo, para que você vire a página da tua vida, para você caminhar, fazer a obra de Deus, ser feliz, Deus está falando com você e comigo nessa noite. Enquanto tiver esse saudosismo, não é esquecer, vou esquecer, mas você precisa. Será que é tempo de prantear ainda? Será que é tempo de chorar ainda? Né? A Bíblia diz, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no versículo 2, que José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem ao seu pai. Então os médicos embalsamaram a Israel. Outra coisa que me chamou a atenção, muita atenção aqui, se você voltar um pouquinho, no versículo 33 do capítulo 49 ainda, a Bíblia diz: acabando pois Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou. Então foi recolhido ao seu povo. Quem foi que morreu? Quem, irmãos? Jacó. Mas vocês perceberam o versículo 2 do capítulo 50? E José ordenou aos seus servos, os médicos. Não eram os médicos que faziam esse trabalho, eram outras pessoas. Significa que José era alguém que tinha um grande status na terra do Egito, porque ele mandou os médicos embalsamarem o seu pai. Mas a Bíblia diz: então os médicos embalsamaram a Israel. Por que eles não dizem? A Bíblia não diz que foi Jacó que foi embalsamado. Não foi Jacó que morreu? Só que quando se fala de embalsamar, fala de perpetuar alguma coisa. Embalsamar era para conservar. Tanto conservar que os irmãos sabem que as pirâmides do Egito, que foram achadas pelos arqueólogos,
Os faraós, as múmias dos faraós estavam em perfeito estado de conservação, porque o processo de mumificação, além de tirar partes, órgãos internos, também se utilizava produtos da época para se conservar. Fala de perpetuar alguma coisa, e não se pode perpetuar aquilo que são mazelas nas nossas vidas. Por que o Senhor está falando isso? Porque a palavra Jacó significa enganador, suplantador. A partir do momento que Jesus salva alguém, Deus salva o homem, as mazelas, aquilo que era ruim para nós, aquilo que era o nosso calcanhar de Aquiles, Deus vai deixar de lado. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos joga no mar do esquecimento. Então Deus não vai perpetuar aquilo que é ruim. Cada um de nós que está aqui tem alguma coisa na nossa vida que nós queremos esquecer, alguma coisa que nós fizemos de ruim, que nos trouxe vergonha, que nos trouxe perplexidade, que trouxe sofrimento para nós e para mais alguém. Deus não quer perpetuar isso para nós. É por isso que está dizendo que foi Israel quem foi embalsamado. Vida nova, personagem novo, nação eleita por Deus, nação escolhida por Deus. Aquele velho Jacó que vivia enganando e sendo enganado, foi sepultado, e agora quem está na memória é o novo homem, alguém que Deus levantou como nação eleita por Ele. Aquilo que nós fazemos de ruim tem que ser sepultado. No dia do batismo, não é assim que é simbolicamente feito? Quando o pastor faz lá a pergunta, você promete, prometo, aí ele fala: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você é imergido na água. Depois, quando você sobe, simbolicamente você foi sepultado para o mundo e ressuscitou com Cristo. Esse texto aqui, esse embalsamar aqui, ele é um tipo da ressurreição de Cristo. E eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que estão aqui no texto, embora não esteja explícito, mas que fala justamente da ressurreição de Jesus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Olha o versículo 3 do capítulo 50 do livro de Gênesis. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Agora, irmãos, quantos dias que a Bíblia está dizendo? 40 dias, que cumprem os dias daqueles que se embalsamam. Você sabe quantos dias que Jesus ficou aqui na terra, depois que ele ressuscitou? Está lá em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 1, por ali, versículo 3, a Bíblia diz que ele ainda ficou 40 dias aqui, e ele foi visto por mais de 500, ele comeu com os discípulos. Esse embalsamar aqui é um tipo da ressurreição de Jesus. 40 dias que ele ficou aqui, tendo provas verídicas, pessoas que viram ele ressurreto. O conjunto probatório é muito sólido, é muito grande. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Se ele está vivo, a sua igreja também é viva. É por isso que ela glorifica, por isso que ela exalta, por isso que ela está atuante, é por isso que ela não está estagnada. Ela está aqui nesta noite relembrando que ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Perceberam que a Bíblia, como a Bíblia é linda, ela não tem coincidência? Esses 40 dias estão aqui, não é por coincidência, é porque ele ressuscitou e ainda ficou 40 dias aqui. Aleluia. Glória a Deus. Agora, continue acompanhando comigo. Olha o versículo 4. Os egípcios choraram 70 dias, porque era costume dos egípcios chorar 40, e os hebreus 30. Então, mesclou 70. Passado, versículo 4, passado, pois, os dias do seu choro. Perceberam, irmãos, que tem uma hora que tem que passar o choro? O luto não pode durar para sempre? Não, mas eu não aguento. Passaram os dias do choro. O tempo de cantar tem que chegar. Até quando nós vamos ficar chorando e lamentando? Até quando? As perdas, aquilo que fica como lacuna na nossa vida. Tem que ter uma hora que nós temos que levantar a cabeça, olhar para o alto
e lembrar que o nosso Deus é maior que as nossas lutas, é maior que as nossas perdas, é maior que as lacunas, os problemas. E tem uma coisa: se nós perdemos alguém que morreu salvo, tem uma promessa na Bíblia que nós vamos encontrar com eles. Nós vamos atravessar o Jordão e eles vão estar do outro lado do Jordão, nos esperando. Versículo 4. Passados, pois, os dias de chorar, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo. Sabe que isso aqui me chamou muita atenção? Vocês sabem quem é José de Arimateia? É aquele homem lá que tinha status lá no Império Romano, que ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Vocês perceberam aqui que José aqui, ele é um tipo de José de Arimateia? Porque ele vai pedir para Faraó liberar o corpo do seu pai. E José foi a Pilatos. Faraó é um tipo de Pilatos, enquanto que José é um tipo de José de Arimateia. Pensa, isso aqui não é coincidência, irmão. Se você não entender essa mensagem profunda nessa noite, você não está sensível à voz de Deus. Ela é muito profunda. Ele está dizendo aqui, o meu pai, versículo 5, é um tipo do Espírito Santo também. Percebeu que ele fala assim, rogo-vos que vocês faleis aos ouvidos de Faraó. Quem é que fala ao ouvido do ser humano? Quem é que fala ao nosso coração? Quem é que nos revela? Quem é que lança luz no nosso entendimento? É o Espírito Santo. Então José também é um tipo do Espírito Santo. E nesta noite o Espírito Santo está aqui para falar ao teu coração, ao meu coração. Ouça essa palavra, saia daqui renovado, deixa o teu luto de lado, se alegra na presença desse Deus. Ele é alegria para a vossa alma. Deus tem coisas grandes para fazer através de você. E é talvez que por isso que nós perdemos alguma coisa. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo, né? Um dia uma irmã falou uma coisa para mim, me chamou a atenção. Ela disse: pastor, agora eu já entendi por que eu fiquei viúva. Porque se eu não tivesse ficado viúva, eu não poderia fazer as coisas que eu vou fazer agora na obra de Deus. Uma irmã falou isso para mim, ela confidenciou comigo. Glória a Deus. Deus sabe como trabalharmos. Deus está no controle restritamente de todas as coisas. Deus não falha. Deus não patrocina fracasso. Deus controla minuciosamente as coisas. Descanse, entrega tudo nas mãos dele. Você já chorou, o teu luto precisa passar. Até quando você vai ficar lembrando? Não, mas eu tive vergonha, eu tive tristeza. Mas é tempo de caminhar na presença de Deus. O Espírito Santo está falando ao teu ouvido nessa noite. Glória a Deus. Versículo 5, acompanhe comigo. Meu pai me fez jurar dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, olha essa palavra, suba, para que sepulte meu pai. Então voltarei. Quem prometeu de voltar? Voltarei? Você estava esperando a volta dele? Glória a Deus. Você já imaginou, irmãos? Você já tinha imaginado de ler um texto desse daqui e você descobrir nas entrelinhas aqui todo aquele cenário da ressurreição, da morte de Jesus, o pedido do corpo de José de Arimateia para Pilatos? Você acha que a Bíblia é um livro comum? Você acha que a Bíblia é um livro que você lê, daqui a pouco esquece? Essa palavra, ela é nova sempre. É a boca de Deus. Ela é a revelação de Deus para o coração daquele que crê no Senhor e que acredita que essa palavra é o que norteia o caminho da igreja aqui nessa terra. Voltarei. Agora você percebeu? Fala para ele: eu peço, pois peço que subir a ascensão de Jesus. Você já leu o Atos dos Apóstolos capítulo 1, depois que ele dá as últimas instruções? A Bíblia diz que de repente ele começou a subir. Não tinha elevador, não tinha escada rolante, não precisou de helicóptero, de nenhum mecanismo. Ascensão, ele foi subindo. Os discípulos pararam perplexos, olhando. De repente apareceram dois varões e
disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o alto com um olhar de espanto? Este mesmo Jesus que subiu vai voltar no mesmo modo, vocês verão que ele vai voltar. Ele vai voltar da mesma forma que ele subiu, buscar um povo especial, zeloso, de boas obras, fiel, verdadeiro, que está na presença dele, aguardando esse grande momento. Glória a Deus. Louvado e exaltado o nome de Jesus para sempre. Continue acompanhando comigo. Versículo 6. Então Faraó disse: sobe, olha aí, irmãos, sobe, sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Irmãos, eu fiquei pensando aqui uma coisa. O Egito era o grande império da época. Agora, José era o segundo homem mais importante do Egito. Poderia ter construído um mausoléu para o seu pai, talvez, quem sabe, uma pirâmide para sepultar o seu pai, mas o seu pai falou: você não vai me deixar aqui no Egito, eu quero ir para Canaã, porque o Egito é um tipo do mundo. E aonde é que nós queremos ficar? Nós queremos ficar no Egito ou queremos ficar em Canaã? Então ele diz: não me deixa aqui, você tem que jurar. E é interessante que depois no último versículo desse capítulo 50, a Bíblia diz que morreu José e os seus ossos foram guardados num caixão no Egito. E depois ele deu ordem em vida para que os seus ossos também não ficassem no Egito, para que os ossos dele fossem sepultados lá em Siquém. Ele precisava também ir para lá, e a Bíblia diz que esses ossos, eles andaram 40 anos pelo deserto até ser sepultado lá. Quando o povo entrou, ele também não quis ficar no Egito. Aonde nós queremos ficar? É em Canaã ou no Egito? O Egito é o mundo. Mas, pastor Mauro, o mundo tem tanta coisa boa que eu não quero renunciar, né? Eu preciso de muita coisa, inclusive às vezes eu até nem venho na igreja, porque tem coisas que me prendem aí fora, algumas coisas que eu não quero renunciar, né? Inclusive até cultos virtuais, irmãos, que está passando na 10 mandamentos, que está passando por aí. Tem crente que deixa de vir na igreja ouvir a palavra de Deus para assistir 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos aí não é do modelo bíblico, é uma invencionista da TV Record, né? Porque tem coisas que acontecem ali que nada tem a ver com a escritura. Mas vamos seguir na mensagem aqui. Olha o versículo 7. E José subiu, olha a palavra subiu de novo, para sepultar a seu pai. Também subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito. Irmãos, eu podia ter deixado lá no Egito mesmo. Para que um cortejo desse? Para que uma viagem longa dessa? Para quê? Se poderia ter sepultado lá no Egito. E aí eu fiquei até pensando, quando eu li esse versículo 7, eu fiquei até um pouco desanimado da questão do tipo aqui, da tipologia. Eu falei: não, tem coisa errada aqui. Se é mesmo um tipo da ressurreição de Jesus, da sua morte, como que pode aparecer os egípcios aqui também, nesse versículo 7, que a Bíblia diz os servos de Faraó? O Egito não é um tipo do mundo que eu acabei de falar? Então como que ele pode estar aparecendo na morte e na ressurreição de Jesus? Mas aí eu fiquei pensando, o Espírito Santo foi clareando, e eu entendi. Quando a gente lê o capítulo 4 da carta aos Efésios, está escrito, quando ele subiu ao alto, subiu, olha a palavra subiu, levou cativo o cativeiro. O Egito não era o cativeiro, não foi o cativeiro de 400 anos que o povo ficou cativo. Então ele levou cativo o cativeiro. É por isso que está aparecendo esses egípcios aqui. Jesus levou não só o lugar onde ficavam os salvos antes da sua ressurreição, que é chamado de seio de Abraão em Lucas capítulo 16, mas ele levou também todo o cativeiro, toda a prisão daqueles dos salvos, todo aquele que levantar sua mão, professar e crer nele, que ele é o Senhor, que ele é a resposta, que ele é o Salvador. O cativeiro cai por terra, porque
o Filho nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o salmista diz no Salmo 24: a minha alma escapou do laço do passarinheiro, como um laço, como pássaro no laço do passarinheiro. O laço quebrou e a minha alma escapou. É esse o cativeiro que ele levou. Nós somos livres. Você é livre em Cristo Jesus. Glorifique o seu nome nessa noite e agradeça a Ele, porque Ele morreu na cruz para nós sermos livres. Glória a Deus. Por isso que aparece aqui os egípcios. Versículo 8. Como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen. Essa terra de Gósen aqui é chamada de Delta do Nilo, né? Ela é chamada de Delta, que é o lugar onde José escolheu para sua família morar, porque ela tem o formato da letra delta, a letra grega delta, né? Terra de Gósen. Agora observe comigo o que ficou lá: seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. Isso aqui não é roubo. Isso aqui, irmãos, são três coisas que nos traz preocupações e que pode roubar a nossa comunhão com Deus, sabia? Ó, meninos, fala de família, de filhos, parentes, né? Jesus disse assim: você pensa que eu vim trazer paz no meio de vocês? Eu vim trazer espada. Porque às vezes o filho vai querer servir a Deus e o pai não. O pai vai querer servir a Deus e o filho não. Isso vai trazer atrito. Então, quando eu deixo os meninos, a família para trás, e eu sigo na direção da Canaã, da terra prometida, isso pode me trazer preocupação. Mas o que eu vou fazer com a minha família? O que eu vou fazer com os meus filhos? De vez em quando a gente ouve. Um dia até o irmão Aldo já falou isso para mim. Eu fico preocupado, pastor Aldo, com os meus filhos, com a minha... Nós só podemos orar, entregar na mão de Deus. Nós não temos o poder para salvá-los. Nós não temos essa capacidade de salvá-los. Só Ele que pode fazer. Nós oramos e o Senhor, uma hora ou outra, pode enviar alguém para falar com eles, e eles podem se converter. Agora, isso não pode roubar a minha paz, a minha comunhão. Eu não posso ficar tão preocupado com a minha família, com os meninos, que eu acabe deixando de trafegar, de caminhar na direção da terra prometida. Nada pode roubar a minha comunhão com Ele. Outra coisa, as ovelhas. Ovelha fala de lã, de conforto. É aquilo que às vezes eu fico tão focado aqui, conforto, né? Vida social, alguma coisa que eu quero ter aqui nessa terra, que pode roubar a minha comunhão com Deus. Lã não fala de conforto, de proteção. As ovelhas ficaram para trás. O que eu vou fazer? Eu quero seguir na direção, mas tem isso, tem aquilo. Mais uma coisa: vacas. Está escrito aí na sua Bíblia? Vaca fala de leite, de trabalho, de alguma coisa que eu posso ganhar, monetário. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos tanto com as vacas, né, com as coisas dessa terra aqui, com o trabalho, que nós esquecemos de continuar na jornada, em rumo à terra prometida. Qual é a nossa prioridade? É o trabalho? Nós não podemos viver sem trabalhar, porque tem que viver aqui nessa terra. Mas qual é a nossa prioridade? É o leite? São as vacas? Lembra do moço rico? Vende tudo que você tem e reparte com os pobres. O moço não quis fazer, porque ele não estava pronto para renunciar às coisas do trabalho. O trabalho eu quero, mas as coisas de Deus, segundo plano. Não é? Continue acompanhando comigo, irmãos. Glória a Deus. Versículo 9. E subiram também com ele, tanto carro como gente e cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Isso aqui é a ascensão de Jesus de modo profético ou não é? Já leu o Salmo 124? Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, deixa entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? As portas são os anjos.
é o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da glória. Glória a Deus. Você vai para o capítulo 63 do livro do profeta Isaías, e ele diz assim, ele vê alguém que vem vindo com as vestes salpicadas de vermelho, vestes brancas, e ele pergunta, quem é este que vem de Edom? Edom é vermelho, com as vestes salpicadas, e ele diz, eu sou aquele que traz a esperança, a salvação. Aleluia. E aí ele diz, mas por que as suas vestes estão salpicadas de vermelho? Porque o lagar da ira de Deus eu pisei sozinho. É Jesus, o Todo-Poderoso, o que não perde batalha, aquele que a morte não venceu, aquele que a sepultura não pôde segurá-lo. Ele já ressuscitou, ele está à destra de Deus, e é o Senhor desta igreja, digno de ser adorado. Ele ressuscitou e ele peleja por mim e por você. Glória a Deus, ele ascendeu ao céu. O cortejo foi grande. Já parou para imaginar o momento que ele chegou lá no céu? Na sua ascensão? Glória a Deus, vencedor. Venceu a morte. As palmas das suas mãos com os sinais dos cravos. Glória a Deus. Por que ele fez isso? Para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que a cidade de Colina possa entender que há uma esperança, há um Salvador, há uma resposta. O nome dele, Jesus Cristo, a única esperança daquele que está perdido, aquele que levanta, aquele que está caído, fortalece o fraco, dá paz que excede todo entendimento. O nome dele é Jesus. Se você não está firme com ele nesta noite, firme-se na sua presença, rasgue o teu coração, aguarde o nome dele, porque com certeza ele está às portas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 10. Acompanhe comigo aí. Chegando eles à eira do espinhal. Aqui vai começar a mensagem agora. Chegando eles à eira do espinhal, que está além do Jordão. Olha essa expressão. Além do Jordão, irmãos, está falando de outro lado da vida. Não tem um hino que diz, o Jordão não passarei só? Além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Aqui é o último pranto que José está fazendo pelo seu pai. E agora os irmãos, imaginem comigo as lembranças que José teve aqui, no momento desse pranto. Já pararam para pensar as lembranças? Ele parou para pensar aqui, eu imagino, quantas vezes o meu pai passou por aqui. Essa eira do espinhal, irmãos, não é um lugar comum. Você sabia que nesse lugar aqui, a eira do espinhal, na época, era onde se tirava o melhor, o mais fino e o mais caro trigo? Era aqui. Só que não era fácil para tirar, porque aqui tinha umas coroas de espinho elas eram muito grandes e elas eram muito pontiagudas. E segundo alguns historiadores, a coroa de espinho que foi colocada na cabeça de Jesus foi tirada dessa ilha, a ilha do espinhal. Aqui não era fácil tirar trigo. E os mercadores, quando iam comprar o trigo, não era. Eles perguntavam assim, da onde é esse trigo? É da ilha do espinhal? E tinha alguns que falsificavam aquele trigo, mas só que os mercadores tinham o olho clínico, eles conheciam. Não, esse trigo não é de lá, porque o trigo da ilha do espinhal, ele é finíssimo, ele é excelente. Alguns que tentavam ludibriar, falsificavam. Deixa eu perguntar para você, será que hoje no meio do cristianismo não tem muito crente de araque falsificado aí, tentando enganar? Sabe o que Jesus disse lá em João? Que se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele produz fruto. Agora, se ele não morrer, significa o quê? Está falando da morte dele, ressurreição. Ele tem que morrer primeiro para ressuscitar, morrer para o mundo primeiro para ressuscitar com Cristo. Crentes de araque falsificados, alguns que se dizem gospel, mas são falsificados. Quantos que aí estão falsificando a palavra de Deus, adulterando o que a Escritura diz, adulterando, dizendo que Jesus disse isso, que a Bíblia diz isso, mas a Bíblia não diz nada disso? Isso não é trigo. Trigo também simboliza a palavra, não é a palavra genuína.
Olha aí, essa eira do espinhal aqui, não era fácil tirar o trigo de lá, irmão. Agora, irmãos, por que essa eira do espinhal me chama outro? Não poderia ter outro nome? O que vocês acham? Logo, eira do espinhal. Por que aí fora dessa placa aí, ó, está escrito assim, Assembleia de Deus do Tudo Pode? Hã? Assembleia de Deus do Fogo na Canela. O que vocês acham? Não seria bom? Assembleia de Deus das Águas Purificadoras e da Arrecadação. O que vocês acham? Seria um bom nome? Por que não está escrito ali, ó, Assembleia de Deus pode tudo? Porque é a eira do espinhal. Para você e eu produzirmos bom trigo, é necessário estarmos no lugar certo. Amém. É necessário você ser apertado, confrontado. Evangelho que não confronta, não é o evangelho. É um falso evangelho. Poderia nós fazer aqui várias campanhas, gospel, né? Trazer os cantores gospel e fechar essa rua e expor o povo para dançar aqui. O que vocês acham? Seria uma boa? Mas isso não é a eira do espinhal. Isso não é renúncia. Isso não é vivenciar o evangelho como está escrito aqui. Isso não é ser parecido com Cristo. Ele recebeu uma coroa de espinhos, isso é sinal de sofrimento. A igreja também precisa ser apertada pelo mundo. A igreja precisa viver aquilo que o evangelho ensina. Seria tão fácil, irmãos, encher a igreja de colina. Só cair no oba-oba aí e fazer o... É fácil. Tem a receita, sabia que tem uma receita? Para crescimento de igreja? É só fazer os shows aí da vida. Mas, irmãos, um dia um irmão até falou para mim aqui, falou assim, ó pastor, uma das coisas que eu tenho muita dificuldade de congregar aqui, é esse negócio dessa visão apologética da igreja. Isso aí me incomoda. Isso aí eu acho que tem que confrontar muito, ele diz. E às vezes pode afastar as pessoas. O irmão falou isso para mim. E eu disse para ele, pelo contrário. O evangelho verdadeiro, cristocêntrico, ele tem que trazer a pessoa. E é necessário confrontar. Porque se alguém se afastar por causa da pregação do evangelho, significa que ele quer outra coisa. Ele não quer o evangelho. Ele quer entretenimento e outras coisas. Poderia chamar qualquer coisa aqui, mas é eira do espinhal. Então os irmãos percebam que para ser forjado na eira do espinhal não é fácil. O pastor Gesiel Gomes estava pregando um dia lá em Camboriú e ele disse assim, ó, para se formar um pregador de sucesso, a Rede Globo faz do dia para a noite. Agora, para se forjar um homem de Deus, com o caráter de Deus, um pregador do evangelho mesmo, é no mínimo de 15 a 20 anos. Então os irmãos veem que o negócio não é fácil. Tirar trigo lá da eira do espinhal é difícil. Continue acompanhando comigo. José agora está se lembrando de muitas coisas. Você, se fechar o teu olho nessa noite, eu sei que tem muitos irmãos aqui, como eu também, já tiveram muitas perdas, né? Alguém perdeu um ente querido da família, outro perdeu, quem sabe, outra coisa. Se você fechar o teu olho nessa noite, o Espírito Santo está falando conosco aqui. Que você faça uma lembrança agora, uma retrospectiva de muitas coisas, quem sabe, você perdeu, para que a partir de hoje o teu pranto se encerre e você possa caminhar. Glória a Deus. E Deus, Ele nunca nos deixa vazio. Ele nunca nos deixa com aquela lacuna no coração. Ele preenche. Glória a Deus. É tempo de caminhar, o luto passou. Glória a Jesus. Nós não temos o controle de não passar pelo luto. Nós não temos esse controle. É Deus, é a hora dele, é o ciclo da vida. Deus está dizendo para nós nessa noite, eu ainda tenho projeto com vocês, mas esse luto tem que passar. A depressão tem que ir embora, a falta de esperança precisa ir embora. Lembre agora, se for preciso, lembre de alguma coisa que você sofreu, alguma tristeza, alguma perda, alguma dor, mas a partir de hoje se alegre o teu coração, porque o Senhor da alegria está aqui. Aquele que é alegria, a essência dele é alegria, aquele que na sua presença há abundância de alegria. Alegre nesta noite, saia daqui renovado pela presença desse Deus. Aleluia, Jesus.
foi que você perdeu, irmão? Te deu luto? Te trouxe luto? Hã? Não é fácil, né? Glória a Deus. É difícil, mas nós temos que caminhar, seguir, porque nós estamos marchando na direção da Canaã celestial. Glória a Deus. Olha aqui, versículo 11. Os moradores da terra, os cananeus, eles viram o luto na Eira do Espinhal. Eira do Espinhal não é de chorar, viu? É difícil, mas quem é forjado nessa eira aqui é preparado para enfrentar qualquer situação, né? Você já viu a diferença da pessoa que come uma comida sólida e essa geração de hoje que come só miojo? Faz uma, viu? Manda esse menino aí fortão que faz academia hoje enfrentar e trabalhar de serviço de pedreiro aí no sol o dia todo, vê se ele aguenta. Ele derrete, irmão, igual geleia. Porque ele não aguenta, ele foi criado, não tem substância, é miojo. Assim são esses crentes que não passam pela Eira do Espinhal. Eles não estão preparados para quando vem a luta, para quando vem a perda, a dificuldade, a tristeza. Exatamente isso. A Bíblia manda nós nos prepararmos para o dia mau. Salomão fala isso. Porque qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Nós podemos perder alguém, qualquer hora pode acontecer uma enfermidade na família. Isso daí é normal. Nós estamos aqui, estamos sujeitos a isso. Glória a Deus. Estou caminhando para o fim aqui. Os moradores lá de Canaã, quando eles perceberam, eles ficaram admirados, perplexos. Que luto é esse? Quem será que morreu, hein? Você sabe quando morre uma pessoa muito importante numa cidade? Já viu? Eu morei numa cidade que morreram 3 políticos num acidente, parou a cidade. Ginásio esporte, assim. Né, meu irmão? Parou a cidade. Pessoas importantes da cidade. Que pranto é esse? E um desses que estavam lá, que morreu, ele era crente desviado. E quando ele estava assim no caixão, o pai dele se aproximou, uma Roberta lembra, e ele chorava. Dizia assim: meu filho morreu desviado. Ele só falava isso durante todo o tempo. Meu filho morreu desviado. Onde será que meu filho foi? E aquele moço teve chance de voltar para a igreja, várias vezes. Mas se envolveu com a política, com a mentira, com os negócios ilícitos. Irmãos, os egípcios, os cananeus ficaram tão admirados que eles colocaram lá o lugar Abel Misraim, que significa pranto, choro do povo egípcio, o choro do Egito. E olha a expressão no versículo 11, que está além do Jordão. É a morte, do outro lado. Tem que atravessar o Jordão. Você está preparado para atravessar o Jordão? Se Jesus voltar para mim, para você individualmente agora, atravessar o Jordão, nós estamos preparados para encontrar com Ele do outro lado? E o cortejo, irmãos, que vai ser feito? Vou repetir uma coisa que eu já falei aqui em algumas mensagens. Vocês perceberam o cortejo que foi feito para esse homem? O legado que esse homem deixou? Alguém vai lembrar de nós se nós morrer? O que vocês acham? Alguém vai... Eu fico admirado que quando morre alguém, todo mundo é bom depois que morre, né? Você vai lá no velório, tão bonzinho, é uma pessoa tão boa. Não espere que eu vou falar isso, viu? Se a pessoa morrer e ela não for boa, eu não vou falar que é bom, não. De forma alguma. Outros falam assim: foi salvo, coitadinho. Nós não podemos falar isso. Se a pessoa não deu testemunho aqui, se a pessoa não era crente, como que eu vou falar? É melhor não falar nada, né? Esse homem aqui tinha legado para deixar. Olha o versículo 12, irmãos. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenaram. Perceberam? Eles fizeram exatamente como ele ordenou. Isso é consideração. Isso é obedecer o pai. Até depois que o pai morreu, né? Com certeza esse homem dava exemplo. Versículo 13. Pois os seus filhos levaram a terra de Canaã e o sepultaram na cova, no campo de Macpela, que Abraão
tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente de Mamre. Eles fizeram exatamente como ele pediu. Ele teve uma morte abençoada. Ele não quis ficar no Egito. O nome dele não foi perpetuado enganador, usurpador. Israel, herança de Deus. Glória a Deus. Herança de Deus. Glória a Jesus. Funeral tão grande. Agora, irmãos, vocês perceberam o versículo 14? Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Você lembra o outro versículo que nós lemos? Os 2 versículos do Evangelho de João? Como que diz lá? Glória a Deus. Versículo 33. João 13, 33. Filhinhos, ainda que por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vos digo também agora. 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, porém depois. Gênesis 50, 14. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Sabe o que significa isso? Que eles não podiam ir para onde o pai estava agora. Ainda tinha um tempo. Eles voltaram para o Egito. Deus está dizendo para nós aqui agora que nós temos que seguir. Nós não podemos ir com os nossos entes queridos. Agora não. Tem algo para ser feito aqui ainda. Nós só estamos aqui ainda porque tem coisa para ser feita. Senão nós já tínhamos ido. Sabia? Ah, mas eu já era para mim ter morrido. Não. Se fosse para ter morrido, já tinha morrido. Estamos aqui ainda porque o Senhor tem preservado a nossa vida. O Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Não é hora de encontrar com aqueles que partiram ainda. Não vamos para lá ainda, porque não é hora. Vai chegar a hora que nós vamos ir. Ou se nós partirmos aqui, ou então se Jesus voltar e a igreja for arrebatada. Quando, né? Ele voltar. Como está o teu coração aí, irmão? Tem alguns que até já pediram para morrer, né? Deus podia me levar. Não é? Não é hora ainda. Fosse hora. É um ditado aí que diz que vaso ruim não quebra, né? Mas quebra sim. A hora que for a hora, ele quebra.